Bem, pessoal, a gente vai aqui agora tratar, certo? Uma coisa que não dá para fugir, tá? Os agentes de IA estão cada vez mais presentes e o Cloud Code, junto com o seu modelo Office 4.5, tem realizado maravilhas na área de programação. Mas ele é tão dinâmico, ele é um agente tão geral, tão poderoso, que ele dá para ser usado, certo? Para tarefas do cotidiano, especialmente em análise processual. Então, a gente vai ter uma introdução rápida aqui, eu vou mostrar na prática como a gente pode usar. Então, não precisa se assustar, certo? Com a área terminal, vou dar uma alternativa também, mais simples, mas eu quero que vocês entendam e compreendam o poder do Cloud Code, especialmente quando ele é juntado com o nosso MCP Tech Justiça. O MCP Tech Justiça, ele dá acesso, né, a análises processuais. Você sincroniza um processo, você tem o acesso. Vamos ver aqui. Então, o desafio, certo, hoje atual, é o volume, o tempo, a complexidade. Então, você tem uma IA como um assistente em definitivo, isso é essencial. E a gente vai ver isso na prática aqui, como é que a gente pode criar nossos assistentes, nossos agentes no Cloud Code facilmente, até para pessoas com pouco conhecimento técnico. Então, o Cloud Code é uma ferramenta inicialmente construída, certo, para programadores. A gente criar sistema, desenvolver sistemas, e nosso assistente para gerar o código e a gente cuidar apenas da arquitetura, né, e a correção de bugs específicos, né. Então, a gente tem o chat tradicional, tá? O chat tradicional, que é basicamente você fazer uma mensagem e receber uma mensagem de texto como resposta. O Cloud Code ele é um agente extremamente poderoso, porque ele não só responde textos, certo? Agora ele consegue executar ferramentas. E essas ferramentas vão desde um MCP que conecta uma base de dados processual, a tanto a ferramentas de terminal que ele pode executar, o acesso à internet, ele pode programar scripts de forma automática e autônoma e executar esses scripts. Então, o agente deixa de ser apenas um gerador de texto, né, para ser uma IA poderosa, tá? Que executa ferramentas de terminais e qualquer ferramenta que você criar para atingir um objetivo. Então, o fluxo de trabalho do Cloud Code é bem simples. Tem vários vídeos aí detalhando, mas eu quero ir para a prática, então vou decorrer aqui um pouco mais rápido. Então, o usuário quer analisar um processo, o Cloud pensa, certo? Ele verifica quais são as ferramentas que ele tem disponível e monta um plano, ou então um conjunto de agentes para, basicamente, como se fosse um gerente. Ele vai dividir as tarefas, vai dar as ferramentas para esses agentes e os agentes vão buscar essa análise, entendeu? Então, ele recebe os dados e responde. Então, é basicamente isso. Então, deixa de ser um simples chat bate-papo, para ser uma ferramenta que pensa, ele age, observa e repete passos. E o MCP ele é extremamente poderoso, especialmente com... O MCP se tornou, né, o padrão do mercado. Com o MCP você consegue dar ao LLM ferramentas para acessar informações no mundo externo, desde um banco de dados, no caso aqui da justiça, aos processos sincronizados, né, a sistemas de jurisprudência e tudo mais. Então, você pode, no nosso caso aqui, o Tech Justiça ele tem 27 ferramentas, tá? Que você pode buscar cronologia do processo, buscar o processo, analisar risco, parecer jurídico, e a gente vai entender isso aqui na prática, como é que funciona. Então, os pré-requisitos são bem básicos, tá? Você precisa do Windows 10 ou 11, tá? É um PowerShell já bem instalado. Aí você precisa criar uma conta cloud. Aí eu vou ser honesto, tá? O Cloud Code, tá? Como ele não tem o tamanho da OpenAI, não tem o tamanho do Google, então ele tem a infra muito pequena. Então, a conta Pro, ela não é muito útil, certo? Para trabalhos mais avançados, de análise e tudo mais. Aí tem a conta Max, que custa $100. No primeiro momento você pode achar que isso é caro, mas não é, certo? Pela quantidade de trabalho, de automação que você pode fazer e criar, é fantástico. Simplesmente paga muito as contas. E a gente vai precisar aqui também de uma conta Tech Justiça, né? Que em vídeos anteriores é o nosso MCP que dá acesso a processos judiciais públicos, né? Usando as APIs públicas, o PJM e etc. Então, aqui é o comando de instalação. Você basicamente vai rodar esse comando aqui no seu terminal, tá? E o Cloud vai ser instalado facilmente. Eu vou mostrar isso aqui também, não pode esquecer. Aí aqui é um pouco sobre as ferramentas do MCP, tem ferramentas de consulta, de análise, de extração e produção. Então, o Cloud Code vai usar, certo? Essas ferramentas aqui em conjunto, tá? Para fazer análise. Aí o seguinte, a gente vai, nesse ambiente, né, instalar o Cloud, já está instalado aqui na minha máquina, tem vários vídeos sobre isso. A instalação do MCP Tech Justiça, ela é bem simples, é basicamente esse comandozinho aqui, ó, que é o URLzinho que você recebe, e é isso, certo? Vamos agora para a prática, que é o ideal. Aqui é a documentação do Cloud Code, né, você pode ver aqui tanto os comandos de instalação, certo, passo a passo, qualquer dúvida vai estar aqui. Aí a gente precisa de uma conta do Tech Justiça, tá? Aqui o Tech Justiça é o MCP, aí você tem aqui e no vídeo anterior, certo? É só checar se tem a sua URL aqui do MCP, tá? E com o MCP, Tec Justiça, a gente vai começar agora a iniciar uma análise. Criei uma pasta aqui qualquer, tá? Eu vou clicar com o botão aqui, ó, abrir no terminal. Eu vou abrir no Code, no VS Code, que é um aplicativo de programadores, para programação, para a gente ver aqui as pastazinhas aqui, ó, certo? Para a gente compreender perfeitamente, tá? Então é o seguinte, como é que funciona? A gente vai abrir, tá? Um terminal PowerShell. Não se assuste, tá? Não se assuste. Porque o PowerShell é só mais uma interface. Hoje a gente trabalha com cliques, né? Clicando nas coisas e tudo mais. O PowerShell você digita comandos. Então, por exemplo, se eu digitar com o comando ls, eu consigo ver todos os arquivos certo que tem dessa pasta. Eu posso navegar entre as pastas aqui, ó, voltar para a pasta anterior, tá no mapa, ó. Eu posso limpar essa tela. Então, é com comandos que você trabalha no terminal. São poucos que você precisa saber. Então, eu vou voltar aqui, ó, eu vou dar um ls, eu vou ver as pastas que tem a pasta projetos aqui, tá? Aí eu vou entrar nessa pasta.
É só digitando aqui, ó. Ok? Aí eu vou dar um ls, eu vou ver o que tem dentro e, e entrar. Pronto, vou ver aqui novamente. Eu vou entrar na pasta vídeo, que é o que a gente vai trabalhar agora. Vou dar um clique e pronto. Então, voltando aqui, aí como é que funciona? Você vem aqui na documentação do Cloud, aí você escolhe aqui essa instalação, certo? Que é o Windows. Então, você vai executar esse comando aqui, ó. Você só vem aqui, tá? PowerShell e executa. E você vai ter o Cloud instalado. Aí você vai fazer o login com a sua conta e tudo mais, tá? Então, é basicamente isso. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aí a gente vai abrir o Cloud. Só digitar o Cloud aqui, ó. Então, o Cloud ele é muito poderoso, ele tem muitos recursos, tá? Mas o mais importante é que ele está conectado aqui ao meu MCP Tech Justiça. Se eu clicar aqui, eu consigo ver as ferramentas, todas as ferramentas que esse Cloud tem para conseguir ter condições de fazer a análise processual, certo? Então, como é que funciona o Cloud Code? Ele está acessando aqui essa pasta, tá? Ele tem acesso ao MCP, e quando a gente vir aqui, ó, o Cloud, ele já vem com alguns agentes, que aqui é o agente principal, que faz tudo, o agente de plano, o Explorer e o Bash. Então, isso aqui é um conceito interessante no Cloud, tá? O Cloud, você tem a capacidade de criar agentes, e tem aqui o agente principal com o seu contexto, tá? Ele consegue acionar subagentes para realizar tarefas específicas, cada agente tem o seu próprio contexto, ele vai gastando os contextos daqueles subagentes, tá? E devolvem o resultado do trabalho para o principal. Então, o principal, ele não perde tempo, certo? Fazendo trabalho pesado e tudo mais. Então, fica mantido aqui o seu contexto preservado. Então, isso aqui é uma das características que a gente vai tratar hoje. Tem skills, comandos, mas eu quero só mostrar aqui o poder disso, certo? Usando agentes. Então, o Cloud já tem alguns agentes pré-definidos, e a gente pode criar nossos próprios agentes. Como? Muito simples. Quando você digita barra, você tem acesso a diversos comandos aqui do Cloud, tá? O Cloud também é interessante aqui, ó, ele tem um Chrome, ele controla o navegador Chrome, ele pode executar automações no Chrome, isso eu posso mostrar no próximo vídeo. O objetivo aqui é os agentes. Então, quando você coloca agentes aqui, ó, a gente consegue ver todos os agentes que eu estou usando aqui no meu fluxo. A gente tem os agentes aqui que são internos, disponíveis sempre, que são do Cloud. Esses aqui foram os agentes que eu uso para programar, tá? O Arquiteto, Explorer. E tem um agente que eu criei aqui que é de revisar uma especificação. Mas vamos analisar um processo. Vamos criar um agente aqui para o nosso caso de uso. Eu tenho um processo aqui e eu quero analisar esse processo. Então, eu vou criar um agente, certo? Aqui ele pergunta, nível personal, projeto. Não, eu quero criar esse agente só para esse projeto. Só para analisar os arquivos aqui dentro dessa pasta. Aí ele tem essa opçãozinha aqui, ó, gerar com cloud, que é o recomendado, o que eu preservo. Então aqui é o seguinte, aqui você pode simplesmente descrever o que o seu agente vai fazer, tá? Vocês vão entender o poder disso aqui agora. Eu tenho aqui uma sugestão de uma ferramenta, que é o Flow, que você consegue, para você perder tempo digitando em terminais, você pode simplesmente segurar Ctrl Windows e você consegue descrever aqui o agente. Então eu vou lá, descrever o agente. Bem, eu quero criar um agente que vai ter acesso, certo, ao MCP Tech Justiça, que tem acesso aos processos judiciais sincronizados na minha base de dados, é o MCP Tech Justiça. E esse agente ele vai ser responsável por fazer só uma tarefa. Ele vai consultar, analisar o processo e verificar todos os tipos de audiência que aconteceu, seja de instrução, conciliação, e responder, certo, para o agente principal, dando resultado, essa análise, entendeu? Basicamente isso. Então, é um agente para analisar audiências, tá? Todos os tipos de audiência, o resultado delas e o que aconteceu. Aí eu descrevi aqui, certo? Aí o Cloud, ele é muito bom nisso, ele já vai gerar, ele vai preparar um agente para a gente. Pronto. Aí ele criou o agente, e aqui essa parte aqui é muito importante. Esse agente vai ter todas as ferramentas, certo? Você pode até clicar aqui, ó. Sim, eu vou dar acesso a tudo a ela, tá? Todas as ferramentas é importante, inclusive os MCPs, que é o Tech Justiça. Mas aqui você pode selecionar, marcar, vamos continuar. Aí aqui você vai escolher o modelo, Sonê, o Ops, o Raikon, ou vai herdar do agente principal. Eu vou colocar o Raikon, certo? Que é um modelo barato e eficiente para esse tipo de coisa. Aí eu vou escolher uma cor para o agente, eu vou escolher aqui amarelo, tá? E pronto. Aí é criado aqui, ó, o analisador de audiências, o agente, ó, você pode ver aqui, ó, tá? Aí se eu voltar aqui na pasta, se eu vir aqui no Cloud, eu vou ter aqui o analisador de audiências, tá? O que ele pode fazer, certo? Então vamos criar um outro agente que a gente precisa, certo? É, deixa eu ver aqui. A nível de projeto, quero criar um agente que seja especialista em fazer uma pesquisa no processo e determinar a timeline, certo? A cronologia de todos os atos do processo. As petições, denúncias e fazer um resumo desses atos. Linha a linha, tá bom? Então perceba aqui que eu estou criando vários agentes com linguagem natural.
A mesma coisa, vou manter todas as ferramentas para esse agente. Vou manter o Raico aqui. Vou dar uma cor aqui de laranja. Pronto, agente criado. Então, pode perceber aqui que eu já tenho o analisador e o agente que analisa a timeline. Vou criar só mais um. Você é um redator profissional de um relatório processual, certo? Você é ótimo em pegar todas as informações que o analisador de audiências deu, o analisador de timeline, e o seu objetivo é gerar sempre um relatório bem formatado em Markdown, certo? Fácil de ler, com tabelas, com tudo que você puder. Você tem que gerar um relatório preciso do processo. Vamos criar esse terceiro agente aqui. A mesma coisa, eu vou manter aqui todas as. Isso aqui eu vou colocar o óculos. Esse aqui vai ser azul. Salvo. Pronto. Eu dou ESC aqui, eu volto. Eu vou limpar tudo. Eu vou sair só por encargo de consciência. Vou dar um clique aqui para ele carregar todos os agentes. Então, quando eu vim aqui, ó, eu vou ter todos os agentes aqui, ó, o analisador de audiências, o relatório processo, o agente de relatório processual e o do timeline. Tudo aqui, ó. Ok? Aí o que acontece? Deixa eu ver se o MCP está tudo conectado direitinho aqui, ó. Tec Justiça está conectado, vou voltar. Então eu vou dar a seguinte orientação. Você tem agentes, tá, especializados, agentes que buscam a timeline do processo e analisam audiências. Eu quero que você dispare esses agentes em paralelo, certo? Em segundo plano, em paralelo isso é importante, para a gente gerar no final, depois entregar para o agente que gera relatório, que escreve relatórios, um relatório final em Markdown, certo? Na pasta raiz aqui do projeto, tá bom? Então, deixando claro, você precisa executar o agente de análise de audiências, o agente de timeline do processo, tudo em paralelo, e depois o redator, ok? Aí lembrando, ó, que eu estou aqui em plano mode, tá? Plano mode, que não vai executar nada, a gente vai trabalhar aqui nessa análise. Dando aqui um Shift Tab, né? Que está no Windows, né? Vamos lá. Depois eu explico aqui sobre essa questão do plano mode, que o Windows, o Cloud Code é melhor no Linux e no Mac, certo? Porque no Windows é cheio de bug, mas ele dá para usar. Pronto, ele está pedindo aqui, né, para informar o número do processo. Aí eu vou pegar, interessante aqui, ó. Eu vou vir aqui, eu tenho um processo que já está sincronizado. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar isso aqui. Então não tenha medo, certo, dessas interfaces. Ele está falando aqui, ó, vou disparar. Olha aqui, ó, ele disparando o agente, ó, o analisador de audiências. Aí disparou aqui, ó, Process Timeline. E você pode ver que as tarefas estão aqui em background. Então aqui, ó, você perceba que o contexto aqui, ó, ainda está preservado, 15%, tá? Porque cada agente está usando seu próprio contexto. Então ele não quebra o contexto aqui, só quando os resultados vierem. Só que é só o resultado mastigado, né? Vamos aguardar. Aí informou aqui, ó, que os dois agentes completaram a tarefa. E ele aqui, ó, usando o MCP Técnico de Justiça, tá vendo? Aqui ele está só solicitando para executar essas ferramentas aqui, ó, todas essas buscas do MCP, certo? Aí aqui ele fala, ó, aqui, ó, tu usa, tá? Aí eu disse, sim, pode fazer. Ele está lendo. Eu posso dizer aqui, ó, yes, não precisa perguntar mais. Então veja aqui, ó, todo tipo de busca que ele está fazendo, certo? Buscar processo, cronologia detalhada, situação. Então esse é o poder do Cloud Code. Ele consegue usar ferramentas, certo? De terminal e MCPs para realizar seu trabalho. E aqui perceba, né, que o contexto continua pequenininho. Vamos ver se ele terminou aqui. Ele continua 15%.
Perceba aqui, ó, que ele já está escrevendo. Aí, ó, relatório foi gerado com sucesso. E perceba o contexto aqui bem pequenininho, tá? Eu vou encerrar aqui, porque já está salvo na pasta. Aí ele dá aqui, ó, olha o meu contexto como continua pequeno, porque ele usou certos contextos dos agentes. Aí já terminou aqui o relatório. As etapas aqui do agente, aqui dá um resumo legal de tudo. Perfeito. Aí a gente só vir aqui a pasta e a gente vai abrir aqui o relatório que foi feito, certo? Relatório completo, tá? De tudo. Cronologia aqui, ó. Relatório bem detalhado, tá? Então essa é a capacidade do Cloud Code conectado ao MCP do Tech Justiça. Aí você fala, poxa, eu... essa terminal é muito ruim. Você vem aqui, ó, no Cloud Desktop, você clica aqui no chat, você tem a versão desktop. Aí você pode selecionar a mesma pasta aqui, ó, que a gente estava trabalhando, certo? Deixa eu ver aqui, é projetos, back-end, pronto. Aí você consegue trabalhar, certo? Numa interfacezinha mais bonitinho, tá? Então, aqui você pode dar o mesmo comando, por exemplo. Você pode me dizer, certo? Buscar a jurisprudência, certo? Pertinente em relação a esse caso, tá? E esse processo que foi processado aí, tem um relatório. Você pode buscar a jurisprudência, o BNP, e ver qual é a jurisprudência relacionada. Aí você consegue executar, certo? A mesma coisa, tá? Eu prefiro o terminal no Linux, tudo mais, mas você pode também usar o desktop, tá? Com a mesma capacidade, só que porém um pouco limitado. Pronto, ele pede aqui algumas informações, eu vou dar essas informações aqui para ele. Certo? Deixa eu ver. Então, aqui é o Cloud Code em toda a sua essência, e aqui é o Cloud Code, certo? Com o Cloud Desktop mais familiarizado, né? Com a tela melhor de visualizar. Aí, lógico, né, que ele vai pedir aqui autorizações para fazer algumas pesquisas, e eu vou autorizar todas. E aqui tem, ó, ele executando. Pronto, ó. Ele gerou o relatório aqui, ó, completo, com as fontes, aqui você pode clicar, ok? Eu vou pedir para ele salvar isso no arquivo Markdown. Pode, por gentileza, salvar isso no arquivo Markdown na pasta? Então, aqui a versão desktop ele é um pouco bugada, certo? Diferente aqui do terminal, que é pleno e poderoso. Que mostra aqui, ó, a pasta onde a gente está salvando e tudo mais. E quando a gente vê aqui, ó, entra na pasta e tal, a gente consegue ver o nosso relatório aqui, ó. Certo? Relatório aqui bonitinho. Esse aqui é o primeiro relatório, né? Vou esperar ele escrever a questão aqui da jurisprudência. Permitir. Tá gerando aqui. Pronto. Se a gente vir aqui, ó, vai ter aqui o arquivo criado, nossa pasta. Aí você pode criar arquivos Word e tudo mais. Então é basicamente isso, tá? É isso que eu vou mostrar para vocês sobre o Cloud Code.